responsabilidades essas organizações passam a assumir. Bom, hoje é um momento especial e a gente convidou para fazer parte do evento o Eduardo Sazzi, que é advogado em São Paulo e que é uma das pessoas que muito milita pelo terceiro setor, né, que tem uma participação muito forte na questão do marco legal do terceiro setor. E a gente convidou o Sazzi para vir falar um pouco sobre a responsabilidade desse administrador, né, desta organização do terceiro setor e a questão da transparência, a importância da transparência para a sociedade, né, para além desse terceiro setor. Sazzi, eu te convido para vir fazer a tua palestra aqui. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez em Porto Alegre. Agradeço a Maria Helena pela oportunidade de estar aqui. Prazer de rever alguns amigos aqui. E também sendo totalmente transparente para dizer que Porto Alegre foi a primeira cidade que eu conheci, além da minha cidade natal, quando eu vim com meus pais para cá, quando tinha 1 ano e meio de idade, e já gostei da cidade naquela época. Então eu gosto sempre de voltar aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez, falar com vocês. E somente falar sobre vocês depois dessa apresentação maravilhosa de resultados. Eu acho que a grande vantagem de um projeto coletivo é mostrar que é possível mudar, né? Que as pessoas engajadas, que as pessoas envolvidas com os mesmos princípios, com as mesmas ideias, conseguem mudar a realidade, né? O nosso setor sem fins lucrativos, ele é muito antigo no Brasil, ele passa por altos e baixos, mas ele hoje é cada vez mais forte, cada vez mais presente. E se nós temos ONGs envolvidas em escândalos, é porque começaram a achar as ONGs importantes. Porque jornal não gasta tempo com coisa irrelevante, né? E isso mostra, quer dizer, que esse setor é um setor que está crescendo no país. Mas ele não está crescendo sozinho, ele está crescendo dentro de um contexto de transparência, né? É uma questão muito interessante, se nós pensarmos sobre o tema de transparência. Porque eu me lembro quando eu era garoto, minha irmã mais nova tinha um diário, o diário era secreto, tinha até uma chavinha. E ela só mostrava para as amigas. Quando que o irmão dela podia ver o diário? Jamais. E hoje em dia você tem os blogs, os Facebooks, os diários das meninas estão lá para todo mundo que quiser ver, né? O diário de uma menina com hábitos um pouco heterodoxos gerou até um filme, né? Estrelado pela Débora Seco, né? Que ela fazia o diário dela, tudo que acontecia. E aí as pessoas falam, mas como que aquilo já virava problema de diário na internet? Pois é, tudo vira. E hoje nós temos uma grande preocupação e um grande interesse nessa questão da transparência, né? Eu trouxe aqui a revista Galileu, que diz que todo mês são 30 novos bilhões de links, fotos, mensagens e vídeos somente no Facebook. Mais de 225 milhões de usuários entram nele todos os dias. 30 novos bilhões de links, isso daí é quase 5 por habitante do planeta por mês, né? Veja a quantidade de informações que estão sendo colocadas ali. Ao buscar explicações para essa exposição excessiva, cientistas e pesquisadores afirmam que estamos vivendo uma era em que parece ser permitida uma expressão mais livre e que, por ser recente, ainda está desnorteada. Com um perfil em uma rede social, alcançamos o que há 15 anos só era possível para quem aparecia na TV ou nos jornais, diz um sociólogo aqui da UFRJ. Também, na The Economist dessa semana, uma matéria, transparência importa, né? Onde diz o seguinte, que administrar os recursos de terceiros significa tornar certo que as decisões são completamente transparentes e entendidas por todas as pessoas envolvidas. E que os gestores têm a responsabilidade de educar os seus clientes para que eles claramente entendam por que o seu dinheiro é investido de uma certa forma.
Transparência também foi objeto hoje do Liberdade de Expressão, né, na Rádio CBN, entre o Carlos Heitor Coni e o Arthur Chechel, que se discutia um plano do governo de abrir os arquivos públicos, né, eliminar o sigilo sobre os arquivos públicos para que nós possamos conhecer as decisões de governo. Todos nós também já sabemos do estrago que o Wikileaks fez, né, ao tornar públicos documentos de governos. E hoje, no Valor Econômico, também nós tivemos uma notícia de que o Brasil, o Itamaraty, está capitaneando uma iniciativa de ter mais transparência sobre informações ambientais e que se seja criada uma convenção internacional em que os países sejam mais transparentes sobre os seus dados ambientais, justamente para discutir a questão do aquecimento global e de outros problemas ambientais que afetam o planeta todo. Transparência está em tudo quanto é lugar. No governo, na vida privada das pessoas. Por que que nós temos hoje esse apego, esse desejo da transparência? Algumas pessoas, como eu comecei a falar, podem dizer que aquilo é vinculado com as mídias sociais, né? Nas redes sociais, hoje nós temos, né, o Facebook, o Orkut, né, internet, todo mundo tem acesso a essas informações, mas também nós temos essa necessidade de transparência em dados do governo, né? Eu ousaria dizer que, na verdade, o nosso desejo de brasileiros para mais transparência é fruto da redemocratização do país também. Porque, como nós tivemos períodos sucessivos de governos fortes, nós éramos uma sociedade que apenas dizia, porque sim. Alguém dizia, porque sim. Por que foi feita essa decisão? Porque sim. Por que foi feito assado? Porque sim. Né? Quando você recupera a democracia, quando você começa a ter um engajamento público, a pergunta muda do porquê sim para o porquê não. Por que não fazer de outro jeito? Por que não mudar o foco? Por que não agir de outra forma? Toda essa pergunta do porquê não só surge em cima de informações que nós conhecemos. Ou até aquela informação que não conhecemos. Por que não tornar públicos os arquivos do governo dos últimos 50 anos? Nós estamos hoje interessados em transparência, nós brasileiros estamos cada vez mais preocupados com isso, porque nós estamos exercendo o nosso dever de cidadãos. E por que eu digo dever? Porque nós não temos só o direito de votar, ou eventualmente o dever de votar, já que o voto é obrigatório. Nós também temos o dever de cobrar que os recursos dos impostos sejam bem colocados, sejam bem gastos, que os recursos amealhados para a causa pública sejam cada vez mais colocados à disposição dos cidadãos, para que as pessoas possam entender por que aqueles recursos são colocados de certa forma. 2 meses atrás eu dei uma palestra na Escola de Gestão do Ministério do Planejamento e uma pessoa da plateia dizia, não, porque não tem que repassar recurso para as ONGs, porque o recurso é público, o recurso é do governo, o governo devia decidir o que fazer. Ao que eu repliquei para aquele servidor, dizendo o seguinte, o recurso não é do governo, os recursos foram arrecadados da sociedade. A sociedade entregou os recursos ao governo para que ele gaste em benefício da sociedade. Não é recurso do governo, é recurso da sociedade administrado pelo governo. Isso faz toda a diferença, porque nós que pagamos os impostos queremos sim saber o que é feito com aquele recurso. Queremos que ele seja bem administrado, que as decisões do gestor sejam bem colocadas. Só que os recursos captados para as causas públicas não são apenas os dos impostos, são os recursos que vão para as entidades sem fins lucrativos. Porque quando você, como pessoa física, quando você, empresário, faz uma doação para uma ONG, você está doando para uma causa. Você está doando para a proteção ambiental, para a proteção das crianças, para o combate ao trabalho infantil, né? Para a revitalização de um patrimônio cultural da sua cidade. É para isso que o dinheiro está sendo doado. Não é para a ONG. A ONG também é apenas uma gestora de um dinheiro dado a um interesse público, a uma causa pública. Por isso é natural pensarmos na questão da transparência. O dinheiro da ONG não se confunde com o dinheiro do administrador. Se eu sou um filântropo que pego o dinheiro da minha fortuna, da minha renda e faço uma doação,
Talvez eu até poderia não prestar contas, porque o dinheiro é meu. Afinal de contas, eu tirei uma parte da minha renda, uma parte da minha riqueza e resolvi dar para uma causa e não preciso prestar contas porque escolhi. Se vou dar dinheiro para o Grêmio, não preciso explicar para o torcedor do Internacional porque eu fiz. Mas, se esse recurso é captado da sociedade, eu tenho que explicar sim. Porque o dinheiro não era meu, o dinheiro era de um terceiro. E eu disse a esse terceiro, doe seu dinheiro para mim porque eu vou investir naquela causa. Doe seu dinheiro para mim porque eu vou apoiar uma instituição de cegos, porque eu vou apoiar uma instituição profissionalizante, porque eu vou apoiar uma entidade que trabalha com crianças. E as pessoas doam. Então, a transparência é um elemento intrínseco da gestão de uma entidade sem fins lucrativos. E ele causa, sim, ele traz, na verdade, não causa, ele traz dentro de si responsabilidades. Responsabilidades que afetam os administradores. Porque o administrador daquela entidade sem fins lucrativos não administra o seu próprio dinheiro. Se eu pegar o meu salário do mês e resolver jogar ele todo na loteria comprando bilhetes, problema meu, eventualmente da minha família. Mas o problema é meu. Se eu resolver gastar mal aquele recurso, se eu desperdiçá-lo, se eu passar a minha vida gastando meu dinheiro e não acumular patrimônio nenhum para mim, é uma questão que afeta a mim, eventualmente só a minha família, a quem me depende. Mas justamente até por afetar a minha família, eu tenho que ser um pai mais cuidadoso. Tem que guardar dinheiro, tem que fazer um patrimônio, tem que tentar investir, tem que ser econômico, investir nas coisas certas. Todos esses processos são processos de decisão. Se eu decido colocar em A ou em B, foi uma decisão que foi feita. E o administrador, ele tomou a decisão de onde colocar o recurso. Ou ele não tomou a decisão, ele foi omisso. Ele deveria ter tomado uma decisão e não tomou. Ele deveria ter feito um ato de fiscalização e não fez. Porque ele também causou, houve uma consequência do seu ato. E o seu ato pode ser fazer, ou o ato pode ser não fazer. Né? O direito pune, responsabiliza quem age e quem, tendo o dever de agir, não agiu. Isto é relevante. Quando nós vimos ali, por exemplo, em alguns dos depoimentos, eu não gostava do curso porque a gente foi lá movido por paixão e quando eu vi a gente não tinha a contabilidade em ordem. Né? Resumindo, essa é a ideia. Esta é uma grande questão do terceiro setor, paixão. Claro, todos nós nos envolvemos nas causas porque nós gostamos delas. Porque nós gostamos dos animais, porque nós gostamos das crianças, porque nós gostamos da cultura, da música, da arte, não importa. E nós achamos que temos que fazer alguma coisa. Este movimento apaixonado, esse movimento dedicado, ele é importante sim e não pode ser cerceado. Mas isso não quer dizer que a paixão é inconsequente, que a paixão não presta contas, que a paixão não tem responsabilidade. Porque nós, quando manifestamos a nossa paixão por uma causa e convocamos o recurso dos outros para aquela causa, nós estamos assumindo um compromisso com aquelas pessoas. Compromisso de gastar bem o dinheiro deles. Compromisso de zelar para que aquela causa seja bem atendida. E aí a nossa prestação de contas, ela tem 3 dimensões, digamos assim. Primeiro, nós temos que demonstrar a efetividade do gasto. Ou seja, comprovar que eu investi o dinheiro naquela coisa. Mostrar que eu fiz. Coisa que muita ONG não faz. A ONG do policial lá vinculado ao Ministério do Esporte, ela não conseguiu provar a efetividade. Você disse que ia treinar pessoas, cadê o treinamento? Não conseguiu provar que fez. A segunda dimensão é a dimensão da eficiência. Você deve demonstrar que os recursos foram bem aplicados, que você tomou decisões sábias de como gastar o dinheiro, que você buscou o maior valor para cada real que você estava buscando. Processos simplificados, processos econômicos, processos objetivos, gastando bem o dinheiro. Eficiência é isso, é gastar bem o dinheiro. Mas não basta gastar e gastar bem se não mudou a realidade. Aí nós temos a dimensão da eficácia. O quanto aquela intervenção foi eficaz, o quanto ela foi capaz de mudar a realidade.
o quanto ela afetou positivamente aquela realidade, mesmo que ela não tenha capacidade de mudar, porque às vezes você quer mudar uma coisa grande, por exemplo, racismo. Você não vai acabar com o racismo sozinho, mas você tem que afetar positivamente a causa, né? Tudo isso são os elementos da prestação de contas, né? A boa prestação de contas é que você vai informar, como diz aqui a Economist, que todas as decisões foram completamente transparentes e entendidas por cada uma das pessoas envolvidas. Entendidas. Isso implica numa boa comunicação. A prestação de contas, ela é ampla, é para todas as suas partes beneficiárias, todos os afetados. Então é óbvio que a prestação de contas para uma comunidade mais humilde é diferente da prestação de contas para o auditor independente. São conteúdos diferentes, podem até se usar linguagens diferentes, mas a prestação de contas é muito importante. Que ela seja capaz de ser entendida. A transparência pressupõe entender. Eu posso vir aqui fazer um discurso para vocês em alemão. Eu não sei falar alemão, mas eu vou ler alguma coisa em alemão. Só que se vocês não souberem ler alemão, eu falo, não, eu fui transparente, eu dei o documento para eles. Mas vocês não entenderam, transparência zero. Né? Todas essas questões elas são importantes, porque quando a gente olha na temática da responsabilidade legal dos administradores, o exercício da transparência é um elemento importante de proteção do administrador. As pessoas acham que por elas serem transparentes, por elas serem expostas, elas estão mais prejudicadas, elas estão fragilizadas. Eu digo o contrário. Quanto mais o administrador pensa em agir num ambiente transparente, mais cuidadoso ele será e, consequentemente, mais protegido estará o seu patrimônio, seu nome e seus bens. Né? Agir bem e adequadamente. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que tinha trabalhado numa grande multinacional americana, tinha sido presidente dela, ele me dizia o seguinte: na minha empresa a regra era simples. Tudo que a gente escreve nós tínhamos que pensar que iria no dia seguinte para o New York Times. Se você pensa que no dia seguinte todas as suas decisões serão transparentes, você é muito mais cuidadoso sobre o que decisão você toma, e como você registra. É um processo natural. E isso é um processo de educação pessoal. E quanto mais transparente você é, mais capaz você vai ser de administrar, e mais capaz você vai, e como mais capaz você vai ser visto pelos outros. E todos nós queremos investir recursos em organizações capazes. Recursos para o terceiro setor existem de monte. Os dados aqui mostraram, quando as entidades começam a adquirir habilidades de transparência e de gestão, conseguem fazer novas parcerias, conseguem atrair novos recursos. E quando elas forem extremamente bem competentes nisso e seguirem cada vez mais aprofundando esse conhecimento que foi dado por esse projeto, cada vez mais vão captar mais recursos. E os recursos virão por mérito, não por contatos. Né? Vamos avançar a lâmina aqui um pouquinho? Não. É claro que a transparência e a responsabilidade legal são temas complexos. Não são fáceis, né? Talvez a gente não tenha nenhuma definição do que é transparência. Né? Precisa entre todos. O que eu digo como transparente, talvez vocês entendam outra coisa como transparente. Mas o fato é que a responsabilidade legal dos nossos administradores são coisas... É um tema complexo porque ele não é regulado num único lugar. Parte dele, você imaginar, isso está no estatuto. Porque o estatuto diz, compete ao conselho, compete à diretoria, Não, nós temos outras coisas. Existem leis que regulam. Né? Só que muitas vezes o administrador só olha o estatuto, porque ele só conhece o estatuto, se é que conhece adequadamente. Então ele acha que no estatuto, o estatuto resolvido, porque o Código Civil exige que se fale sobre o assunto, e normalmente os estatutos têm essa regra. Os associados e dirigentes não respondem nem solidariamente, nem subsidiariamente pelas obrigações da entidade. Então ele acha que ele escreveu isso no estatuto,
ele tem um salvo-conduto para fazer besteira. Por quê? Eu não sou responsável. Está lá no estatuto, está escrito. O estatuto está registrado no cartório. Só que eu posso dizer para vocês, senhores e senhoras, que não é bem assim. Né? Porque o mesmo Código Civil, que pediu aquele mesmo tipo de cláusula, disse que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites dos seus poderes. Existem muitos administradores que extrapolam seus poderes na gestão. Esquecem do estatuto. Tomam decisões sozinhas quando tinha que ser reunião da diretoria, fazem a coisa, não, manda fazer, aquele jeito brasileiro, autoritário, herdado de nossos períodos ditatoriais, não, manda fazer que eu garanto, depois a gente vê a papelada. Né? Isso é muito comum no setor. E aí começa a fazer e começa a se enrolar. Né? Porque, justamente pela lei dizer que os atos obrigam no limite dos poderes, o mesmo Código Civil também fala que, em caso de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial, certas obrigações poderão se estender aos bens dos administradores. Opa, então aquela cláusula do estatuto não é tão pétrea assim. Essa muralha não é tão forte. E por que ela não é tão forte? Porque essa situação de confusão patrimonial é quando o dinheiro da entidade e o dinheiro do presidente não são muito bem separados. Né? A coisa está lá naquela conta, o presidente precisa do dinheiro, a entidade empresta para ele, aí faz uma conta, depois eu reembolso, ou então cria aquelas confusões, ele é dono do terreno, a entidade constrói a sede no terreno dele. Né? Situação real, já vista no meu escritório. Um belíssimo projeto sendo desenvolvido num terreno fantástico, vocês devem até conhecer, mas não vou falar quem é, porque é cliente. E aí você chega, e aí você faz aquela pergunta, muito bem, está fazendo aqui tudo, aí eu fiz a pergunta, quem é o dono do terreno? Aí ele chega e fala, o terreno é meu. Ah, tá, mas a entidade está toda em cima, parece uma escola com um monte de atividades aqui, é fantástico. O senhor vai doar o terreno para a entidade? Não, o terreno é patrimônio meu, da família, mas eu emprestei para a entidade. Aí eu falei, mas o senhor não colocou trailers, nem lona de circo em cima. Se o senhor tiver que fechar a entidade, quem vai ficar dono da escola? Aí ele ficou olhando. Eu falei, esse é um sério problema de governança, esse é o que a gente chama em direito de confusão patrimonial. O patrimônio não é muito bem delimitado, o que é meu, o que é da entidade. Isso é muito frequente. Então, a primeira coisa, vai fazer investimento no imóvel, pergunta naturalmente, quem é o dono do terreno? Aí você vai descobrir que o terreno é de outra pessoa e não daquele que está pedindo o dinheiro para você. É uma questão relevante. Né? Mas a situação da confusão patrimonial, ela também não é a única situação de problema, que você pode falar, não, minha organização é séria, o que é meu, o que é da entidade, eu sei exatamente fazer as divisões. Né? Só que existem responsabilizações, mesmo quando não tem a confusão patrimonial, e mesmo quando os atos tenham sido feitos de acordo com o que está previsto na lei. Ou seja, está previsto no Estatuto Social, mas em violação da lei. Então, quando a gente fala, veja, naquele caso da confusão patrimonial, quanto mais transparente a entidade a respeito do que é dela, do que é dos administradores, mais seguro fica o gestor, de que ele não vai ter problemas com aquilo. Quanto mais os atos dele foram praticados dentro dos limites do Estatuto, e aquilo é documentado, mais seguro é ele de não ser responsabilizado por aqueles atos dados. Pegando aqui onde tem um problema. Dimensão civil. Quanto aos atos praticados, responderá o administrador sempre que agir em prejuízo de terceiros ou da própria entidade, em violação à lei. Né? Por isso, um administrador, ele responde perante a entidade, se ele lesar a entidade, e perante terceiros, se ele também, na gestão da entidade, lesar a esses terceiros. Né? Essa questão da responsabilidade pela entidade, nós temos isso, as entidades podem até processar seus administradores. Se uma nova diretoria descobre que a diretoria anterior praticou um ato ruinoso, a entidade pode processar o administrador.
Por quê? Porque ele praticou um ato ruinoso. Ele praticou um ato que causou dano à entidade, causou dano a um terceiro. Então, nada melhor do que eu cuidar bem dos atos que eu pratiquei. Que eu documente adequadamente, que eu faça uma coisa segura. Né? Porque o Código Civil diz que aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o ato ilícito tem que ser indenizado. Ação ou omissão voluntária. Caso de administração. Você é convidado para estar no conselho da entidade e você não exerce, né, as suas funções. Você vai lá, toma café, conversa com todo mundo e aprova tudo sem olhar. Você está sendo omisso. Porque você não está exercendo um poder de controle, por exemplo. Você é do Conselho Fiscal e não olha direito às contas. Você está sendo omisso. Você tem o poder de agir, mas voluntariamente se omite. Então, ser voluntário não quer dizer que não tem responsabilidade. Porque é o seguinte, se eu agir ou não agir quando devia ter agido e causei um dano, eu sou obrigado, eu sou responsável por aqueles atos. E vejam que nessa predisposição do Código Civil não está falando, se você é remunerado você tem responsabilidade, se você é voluntário não tem. Não, a responsabilidade existe. Portanto, o bom administrador é aquele que age conscientemente, que não é negligente, que não é imprudente de fazer alguma coisa além da conta, sem saber o que está fazendo. Ele é cauteloso, ele documenta adequadamente, ele avalia as decisões, ele toma uma decisão sábia. E com isso, ele afasta a sua responsabilização pessoal. Porém, se ele faz isso também pensando na transparência, a transparência é muito mais segura. Porque ao ele pensar, puxa, tudo isso vai ser avaliado, eu crio dentro de mim uma cultura de transparência que é intimamente associada a uma cultura de eficiência, a uma cultura de eficácia e também a uma cultura de proteção. Né? Uma outra questão, dimensão tributária. Né? Responsabilidade do administrador na dimensão tributária. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei ou do estatuto. Ou seja, se a entidade não paga um imposto, o administrador é responsável solidariamente. Código Tributário Nacional, está escrito. Excesso de poderes, caso clássico, abuso de poder, né? Fez sozinho o que devia de 2 assinaturas ou extrapolou as atribuições da entidade. Excesso de poderes, o administrador tem que cumprir o estatuto social. Se a nossa entidade só cuida de saúde e eu resolvi pegar um dinheiro e colocar para meio ambiente, a causa do meio ambiente é nobre, mas ela não é estatutária. Então, se a minha entidade que cuida de saúde, eu pus dinheiro e coloquei no meio ambiente, eu estou violando o estatuto ao fazer esse ato meritório. É uma violação, porque o estatuto diz saúde e eu fiz meio ambiente. Portanto, se eu violei, sou obrigado a indenizar. E se nisso eu gerei um passivo tributário, uma dívida tributária, eu tenho responsabilidade. Mas eu não tive excesso de poderes, eu não infringi a lei. Só que a lei diz, é obrigatório pagar imposto. Você não pagou, você violou a lei. Portanto, responsabilidade solidária. Daí o bom gestor tem que cuidar para que a entidade tenha uma boa prestação de contas para o fisco, que entregue as declarações de impostos, que mantém os livros, né? Aquele gestor da entidade de cegos disse que muitos anos os livros não eram registrados, né? Quer dizer, numa situação como essa, é claro, aqueles livros não existem perante o fisco. Eles não eram registrados, eu podia ter 2, 3 livros, mudá-los quando bem eu quisesse, então eles não tinham valor legal nenhum. Veja o risco que aquele gestor está correndo, por mais bem intencionado que seja, por mais cuidadoso no pagamento das contas que seja, o fato de uma obrigação dessa não estar sendo bem atendida, ele tinha responsabilidades pessoais, porque o fisco ia chegar lá e falar, me desculpe, a sua entidade cuida de cegos, ela é relevante, mas livro não registrado para mim não existe, entidade sem livro
é irregular. E entidade irregular, o administrador é responsável. Pá. Sem choro, nem vela. Né? Então, responsabilizar. Aí você vai correr, registrar o livro retroativo, o cartório não vai mudar o dia. Você apresentou hoje, 25 de outubro, é a data de 25 de outubro. Ele não vai falar que esse livro está registrado ano passado. Senão você está cometendo um crime, né? Que é uma fraude aí por falsificação de registro público. Né? Então, nós temos aí esses cuidados. Quer dizer, um bom gestor, ele também presta contas ao fisco, ele zela para que as prestações de conta ao fisco sejam bem feitas. Ou seja, eu sou transparente ao fisco, eu sou cuidadoso com as minhas obrigações fiscais, portanto, eu afasto a minha responsabilidade tributária. A outra é a responsabilidade previdenciária também, que parece com a responsabilidade tributária, mas que trata das contribuições. E eu quero chamar a atenção para um assunto. Tá? Eu sei que esse é um assunto que incomoda, talvez eu pegue no pé de algumas entidades que aqui estão, mas é o seguinte, a lei previdenciária diz que é empregado aquele que presta serviço à empresa em caráter não eventual, todo dia. Sob sua subordinação, você vai fazer isso, fazer aquilo, suas atribuições são A, B, C, e mediante remuneração. No dia 30 está aqui o seu pagamento. Empresa, por seu turno, é pessoa jurídica que assume risco de atividade econômica, inclusive sem fins lucrativos. Ou seja, se é para trabalhar todo dia na entidade, tem que ser empregado. E se é para ser empregado, tem que ter registro na carteira. Não dá para ser pessoa jurídica. Não dá para ser autônomo. Não dá para ser PJ, como se fala. Ah, porque aí a gente economiza encargos. Economiza é um eufemismo. A lei chama isso sonegação. Né? Economizar encargos é eufemismo. Né? É mascarar a realidade. Usar um verbinho mais bonito para dizer, nós vamos cometer o crime de sonegação fiscal na nossa entidade. Né? Agora, é claro que se o administrador comete um crime de sonegação fiscal, ele é criminoso, vai pagar o encargo e pode ir na cadeia. Né? Então, tomar cuidado com essas decisões gerenciais de economizar encargos. Né? Isso é uma decisão gerencial. O administrador tomou essa decisão. E, ao tomar essa decisão, criou risco para si. Por quê? É claro, se a entidade está cheia de dinheiro, veio o auto de infração do INSS, chega lá, paga, parcela, contrata o advogado para defender ou para empurrar com a barriga, porque aí não vai ter defesa. E aí chega e beleza. Está resolvido. Né? A entidade pagou. Ótimo. Eu não avetou meu patrimônio. Sim, mas seu patrimônio estava no risco. Porque se ela não tiver dinheiro, é o seu que vai. É a sua casa de praia, é o seu carro, é a sua conta bancária. Porque hoje em dia tem penhora online, inclusive do fisco. O dinheirinho está lá no banco, pego, pela ordem do juiz. E aí não adianta chorar, porque estava lá a dívida. Então, nós temos que tomar cuidado. Ter relações transparentes com a própria equipe. É empregado? Carteira assinada. Não tem condições de ter empregado? Não tenha. Limite-se ao seu tamanho. Sejamos francos. As causas das entidades sociais são enormes. Você quer acabar com o racismo no Rio Grande do Sul? É enorme. Você quer acabar com violação dos direitos da criança no Rio Grande do Sul? É enorme a sua causa. Você quer reduzir desigualdades sociais no Rio Grande do Sul? Sua causa é enorme. O seu dinheiro não dará para atender sua causa sozinho. Então, qual é o seu tamanho certo? O seu tamanho é o tamanho que a sua organização é capaz de ter cumprindo as suas obrigações legais. Se você abraça o mundo, ou quer abraçar o mundo, e por isso viola direitos, como que você pode ser uma entidade de defesa de direitos, violando outros? Como eu posso ser uma entidade que atua na área social, se eu violo direitos sociais? Como eu posso ser uma entidade que diz que o Estado é ineficiente, se eu sonego impostos? A gente tem uma situação, uma crise de consciência. E, obviamente, quando esses problemas surgem, por transparência, porque hoje a Previdência Social tem a lista dos devedores. Eu posso entrar lá no site e ver quem deve. Né? As coisas são tornadas públicas. Às vezes tem uma grande autuação, a empresa sabe. Vocês veem no jornal, a empresa tal foi autuada de não sei quantos milhões. A empresa tal, não sei o que. Né? Tudo sabe, está transparente.
né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, quer dizer, vamos ter uma relação transparente com a nossa equipe. Se é empregado, carteira assinada. Se é consultor, ótimo. Consultor é o cara que não é empregado, não tem cartão de visita, não tem e-mail corporativo, não tem que dar expediente, faz o trabalho na casa dele. Aí é um consultor, beleza. Aí é justo que ele seja consultor, a relação é correta. O autônomo vem de vez em quando, não vem toda hora, tudo bem, é correto. Né? Porque a questão previdenciária hoje é o seguinte: o dirigente de uma entidade que deixa de recolher contribuições previdenciárias sobre remunerações pagas a prestador de serviço de caráter habitual assume com seus bens a responsabilidade dos encargos não recolhidos, sem prejuízo da condenação criminal. Ou seja, além de pagar a conta, pode ser preso. Né? Isso tudo mostra o cuidado que nós temos que ter como gestor. Eu tenho responsabilidades como gestor. Né? E, passar para a próxima, por favor. Na questão trabalhista, como que os nossos tribunais entendem essas questões de... Qual é o nível de responsabilização do gestor de uma entidade sem fins lucrativos? Esses casos já foram tratados várias vezes pelos tribunais do trabalho pelo país inteiro. E há um entendimento que eu considero já consolidado, porque ele é o majoritário nas decisões. E eu já vi mais de umas 50 decisões dos tribunais nessa área. Que os diretores de uma entidade sem fins lucrativos, eles não vão responder se não houver demonstração de desvio de mandato. Ou seja, eu tenho que provar que houve desvio de mandato para ele ser responsabilizado. Ótimo. Então, se eu agir corretamente, eu não tenho responsabilidade. Bom, mas a outra coisa, né? Ou se eu tive um abuso de personalidade jurídica, aquela situação de confusão patrimonial, que eu não sei se é uma ONG, ou se eu presido a ONG, ou se eu sou dono da ONG, né? Ou em situações de intenção dolosa no exercício de suas funções em prejuízo do trabalhador. Ou seja, se ele, tomando a decisão, disse: você vai ser contratado desta forma, e naquele momento ele sabe que ele está sonegando um direito trabalhista, ele é responsabilizado. Então vejam, cuidado a tomar decisão. Como que as decisões têm que ser cuidadas. Né? E chegando na última lâmina, como o nosso terceiro setor pega muito recurso do governo, né? Como que os tribunais de contas entendem isso? Os tribunais de contas do país inteiro são pautados pelo que o Tribunal de Contas da União entende. Né? E é o Tribunal de Contas da União que está fiscalizando o Ministério do Esporte e aquela questão daqueles convênios. O que o regimento interno do Tribunal de Contas da União entende? Isso existe em todos os outros, inclusive o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Verificada uma irregularidade nas contas, o tribunal definirá a responsabilidade individual pelo ato. E quando julgar as contas irregulares, havendo um débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada, acrescida de juros e correção. O responsável é o administrador da entidade. O Tribunal de Contas, ele não pune o CNPJ, ele pune o CPF. O gestor da entidade é obrigado a devolver o dinheiro, se ele aplicou mal o recurso. E isso se ele não foi transparente o suficiente para o próprio Tribunal de Contas, se ele não prestou contas ao Tribunal de Contas, se os relatórios não foram feitos demonstrando a efetividade do gasto, a eficiência, ou seja, a busca da economia do recurso e principalmente a eficácia, ou seja, o que eu fiz de real e o que eu contribuí para mudar da realidade que o governo estava financiando. Então, todas essas questões de responsabilidades, vejam, elas estão ali presentes. Isso não quer dizer que, por favor, amanhã vocês vão fazer renúncia coletiva da direção das entidades sem fins lucrativos do Rio Grande do Sul. Não quero fazer isso. A questão é, se eu sou um bom gestor, se eu sou cuidadoso e se eu me preocupo com transparência, eu estou protegido dessas responsabilidades, porque eu sei que estou agindo dentro da lei. Essa é a questão. Eu estou agindo dentro da lei. E por isso que eu entendo que a transparência é um elemento fundamental para a proteção do administrador. Não é para a exposição.
Quando eu penso em ser transparente, eu cuido com as informações, eu documento adequadamente todas as decisões que eu tomo, faço os contratos corretos, em respeito a todo mundo, não tenho medo de ser cobrado por ninguém, porque eu aprendi isso sendo transparente, eu estou protegido. Fazer do jeito que quer, escondido, é colocar o patrimônio em risco. Tá? Obrigado. Obrigada, Sazi. Eu me senti agora, Sazi, que nem o Elton de Santa Maria. Bom, foi muito legal, muito bacana, mas estamos indo embora, vamos. Estou mais ou menos como ele. Obrigada, Sazi. É sempre importante te ouvir e com toda essa clareza e com toda essa transparência, viu? Muito obrigada. Obrigado. Desculpe não poder ficar mais, mas eu estou com voo para Brasília, amanhã tenho aula logo cedo lá, então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, desculpe não poder ficar mais. Só para a gente também lembrar, o SASI integra atualmente o grupo de reforma do Marco Legal do Terceiro Setor, da Casa Civil, da Presidência da República, e é consultor jurídico do GIF, que é Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Mais uma vez, parceiro, obrigada. Obrigado.